Olá, mais uma vez com vocês realizando o nosso trabalho de edificação. Para que possamos iniciar a palestra de hoje, vamos fazer uma prece. Amado Senhor, neste momento nós pedimos para que o Senhor possa iluminar todos os lares, nos conceda paz, discernimento, força e fé. Que nós tenhamos em mente de que os momentos são importantes para a nossa elevação, mas são transitórios, dias melhores virão. Que seja possível contar com o apoio do mentor espiritual Erasmo Gurgel no decorrer de todo este trabalho, realizando da forma que achar mais conveniente. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema ação, reação e determinismo. Nós iniciamos falando que ação e reação é o mesmo que causa e efeito e é uma lei natural, de onde nós compreendemos que todos os nossos atos trazem consequências. É uma lei que rege o processo evolutivo de toda a humanidade. No Livro dos Espíritos, questão 4, não existe causa sem efeito. As leis divinas regulam todos os atos dos homens. Portanto, qualquer infração da lei vai gerar uma falta e desta forma você contrai uma dívida. Nós cremos a partir daí que todos os atos do homem são de responsabilidade dele. Então, o homem, ele é responsável por todos os eventos que acontecem em sua vida, sejam eles bons ou ruins. Não existem vítimas. No livro Ação e Reação de André Luiz, é um romance, você pode comprovar diversas informações onde ele nos explica que o homem traz em sua consciência os créditos e os débitos de todos os atos que realizou durante toda a sua vida. Destes atos, ele consegue colocar em seu caminho as alegrias, as dores, também as facilidades ou os obstáculos. Desta maneira, através de seus pensamentos, palavras e atos, ele vai ter uma vida mais tranquila ou cheia de dores e de sofrimento. Vamos explicar melhor tudo isso porque nós precisamos saber que os nossos pensamentos vão interferir diretamente nos pensamentos de outros encarnados e desencarnados, mas também gerando processos doentios na nossa mente e no nosso corpo físico. Lembremos que aquelas pessoas que estão sempre pensando de forma derrotista, de forma cheia de horror, produzirão formas pensamento e isso pode agredir sim os seus semelhantes, trazendo sensações penosas e desagradáveis. Outra forma, as nossas palavras que tanto ferem e podem agredir. Pensemos numa mocinha, eu tenho uma em casa, linda, cheia de vida. Ela pode despertar qualquer tipo de sentimento num rapazola e de repente ele se interessa em dizer a ela os seus reais sentimentos de forma humilde, cheia de carinho, mas talvez aquela mocinha cheia de ímpetos e vaidades pode feri-lo, menosprezá-lo, pode então afetá-lo tão gravemente, quem sabe ele não passe a se ferir ou até destruir a própria vida. Kardec diz que todo aquele que através de suas palavras conseguir levar um ser a produzir um crime hediondo é mais responsável do que aquele que cometeu o crime. Desta maneira, não são apenas os nossos atos que podem comprometer a nós mesmos e aos semelhantes, mas muitíssimo nossos pensamentos e as nossas palavras. Somos responsáveis por tudo o que produzimos no mundo e pela forma como agimos com as outras pessoas. Diferente disso, pensemos naquela senhora que está em isolamento, está sozinha,
e não pode ver os seus familiares e amigos. Mas você que se preocupa com ela, pega o telefone e conversa. É tão carinhosa, a enche de esperança, leva um trecho do Evangelho e ela que estava entristecida retoma a alegria de viver diante do seu ato de cristã. Portanto, está em nossas mãos fazermos o que deve ser feito para que este mundo seja cada vez melhor. Quanto mais conhecimento a pessoa tiver, mais responsabilidade ela terá. As mazelas, elas podem ser provenientes de erros desta existência ou então de outras. André Luiz ainda nos informa que Deus permite que nós tenhamos acesso, sabendo se estamos realizando coisas benéficas ou maléficas, porque Ele permite que espíritos bondosos nos inspire para sabermos se estamos sendo bons ou maus, e também nos concede novas reencarnações para que possamos reparar os erros. Então, aquele que está bem é porque faz o bem. Aquele que está mal é porque em algum momento fez o mal. Bem, que é a cooperação com a lei a favor de todos, mesmo que isso cause a renúncia completa de si mesmo. Mal é a vocação do bem em benefício exclusivo de si mesmo. E isso vai gerar orgulho, egoísmo, vaidade, insensatez e daí todos os outros males morais. Portanto, nós podemos saber que lei de ação e reação não é punitiva e sim educativa, serve para o nosso bem. Nós podemos utilizar um outro livro de Emmanuel, o Consolador. Ele nos explica que a provação é a luta que ensina trabalho e edificação espiritual. Já a expiação é a pena imposta àquele que cometeu um crime. O determinismo absoluto, ele só vai acontecer nas mais baixas camadas evolutivas, já que o homem não tem como fazer suas escolhas. Então nós vamos pensar nos mundos primitivos, quando o homem possui apenas instintos. Ele não sabe fazer suas escolhas, não tem responsabilidades. Um exemplo importante para acrescentar neste trecho, pensemos nos nossos tutelados, nos nossos filhos. Enquanto estão ali na primeira infância, eles não têm condições de escolher alimentação, nem mesmo vestuário. Eu me recordo de minha pequena Júlia, que agora é uma moça Júlia, e quando estava quente, queria colocar roupa de frio, e quando estava frio, queria colocar shortinho e mini blusa. Ainda não tinha condições de escolher nem as roupinhas que vestia. Então, Deus é da mesma forma conosco. Se nós ainda não temos condições de fazer escolhas, existe o determinismo. Mas a partir do momento que o homem avança na evolução, ele já pode escolher. Pensemos que determinismo e livre-arbítrio coexistem para que o homem possa se elevar. Mas o livre-arbítrio, ele se amplia à medida que o homem se educa e ganha experiência, como é o caso das nossas crianças. Conforme vai crescendo, nós vamos dando a possibilidade para que eles possam fazer suas escolhas, saibam no que vão estudar, onde vão trabalhar, quais são as suas relações de amizade, até que possam se tornar adultos completamente independentes. Sobre as duas formas, determinismo e livre-arbítrio, existem as determinações divinas, que estão relacionadas às leis do amor. Então, o homem pode fazer escolha de suas provas. Enquanto está no mundo espiritual, o espírito escolhe suas provas. E à medida que se desenvolve, ele pode ganhar mais responsabilidade e pode fazer a organização do determinismo de sua existência.
Para compreendermos melhor esta parte, no Livro dos Espíritos, questões 851 até 867, fatalismo ou fatalidade. Isso está relacionado à escolha das provas, apenas à escolha das provas. À medida que o espírito escolhe as suas provas, ele vai desencadear uma espécie de destino. Mas isso apenas em relação às provas de natureza física, não às provas de natureza moral, porque estas estarão ligadas ao livre-arbítrio. Eu vou explicar melhor. Erasmo então me manda uma imagem de um espírito que solicitou reencarnar num meio onde existe viciados, onde existe então drogas. Ele escolheu a prova de natureza física e isso vai acontecer. Ele vai reencarnar neste meio. Mas ele tem o livre-arbítrio e ele pode escolher se ele vai seguir pelo caminho do bem ou do mal. Se ele vai ceder ao vício ou resistir ao vício. Então, natureza moral, ele decide, ele escolhe. No Livro dos Espíritos, eles ainda nos esclarecem que o homem, ele pode achar mais simples, menos humilhante, relacionar o fracasso de sua vida ao destino ou à falta de sorte, ao invés de justificar como imprudência ou como falta. Também nos esclarecem que a fatalidade está relacionada à hora do nascimento e da morte. Não existe como fugir. Cada um de nós tem o dia certo para reencarnar e o dia certo para desencarnar. Por mais que esta pessoa passe por perigos, por questões terríveis em sua vida, doenças, só vai morrer quando chega a hora. Mas, quando chega a hora, ninguém pode evitar a sua morte. Deus sabe qual é o gênero da morte que o homem vai passar em sua futura reencarnação. Mas muitas vezes o homem também sabe qual é o gênero da sua morte, porque isso foi informado a ele quando ele escolheu a existência que deveria passar. Lembremos que o gênero da sua vida o expõe a uma determinada morte. Por exemplo, um policial que se expõe muito em diversos perigos, ou um bombeiro, ele sabe, ele tem uma ideia dos perigos que ele terá que enfrentar e, se Deus permitir, ele não fracassará. O homem, ele também pode ter o pressentimento da sua morte, assim como ele pode ter o pressentimento de que ele ainda não morrerá. Isso porque ele pode ser avisado, inspirado por espíritos protetores que querem deixá-lo preparado para partir quando chega a hora, mas também querem permitir que ele tenha coragem de encarar a vida, porque a hora ainda não chegou. Ele também pode ter este pressentimento por conta de uma intuição, por conta da existência que ele escolheu ou então por conta da missão que ele deve cumprir. Enquanto ele não passar por todas as provas que ele escolheu, enquanto ele não cumprir aquela missão, ele não vai desencarnar, ele continua firme nesta reencarnação. O homem, ele pode temer a morte. Isso é justo, porque nós temos a lei da conservação, um instinto que nos faz nos protegermos para que continuemos encarnados, para que realizemos todos os compromissos que são necessários antes de retornarmos para a pátria espiritual. Mas o espírito, ele não vê a morte da mesma forma que o encarnado. Ele vê a morte como uma libertação. O homem que pressente a sua morte, ele a vê como o espírito e teme menos que os outros. Todos os acidentes que acontecerem em sua vida, todos eles que não causaram sua morte, eles são vistos pelos espíritos como pequenas coisas
que eles podem prevenir e também evitar lhe inspirando. Isso porque eles não querem que os homens sofram. Todas as grandes dores e os grandes acontecimentos que acontecem são previstos por Deus e são importantíssimos para que o homem possa evoluir moralmente. Participam do processo de instrução e aperfeiçoamento do homem. O homem, ele pode escolher uma vida onde ele passa por diversas tribulações. E isso porque ele precisa exercitar a sua paciência e a sua resignação. Quanto mais rude for esta vida e quanto melhor ele suportar, mais ele vai se elevar, mais ele vai evoluir. Os espíritos informam que de todas as existências, a mais feliz é aquela que é mais agitada e inquieta, apesar da ausência da dor. Um livro importantíssimo nos nossos estudos é Leis do Amor, por Emmanuel. Neste livro, ele nos informa que o pretérito, o passado, fala conosco através das nossas provas. A profissão é importante, todos os serviços são fundamentais porque concedem ao homem oportunidade de reajuste e aperfeiçoamento. Neste livro nós encontramos alguns exemplos das profissões. Então, Emmanuel fala que o homem renasce e assume o serviço em que faliu para poder resgatar, junto daqueles de quem praticou delitos. Eu peguei alguns exemplos, existem muitos outros. Aquele que foi um pensador e que acabou complicando as mentes, intoxicando mentes com depravações, serão professores laboriosos. Já aqueles políticos que depredaram o patrimônio público, dilapidaram o patrimônio público, serão comerciantes ou agricultores, com o suor do seu rosto, esforço nas mãos, ajudarão as comunidades que acabaram prejudicando. Mas no livro de Erasmo Gurgel, Inesquecível, nós temos um exemplo. Ele no seu livro chama jagunço. Eu aqui utilizarei o termo capitão do mato. Sabem aquelas pessoas que ganhavam dinheiro matando outras pessoas? Estes possivelmente serão profissionais da área da saúde. Lá neste livro nós temos informações de uma fisioterapeuta que comprometeu tantos irmãos, eliminou tantos irmãos e agora vem como fisioterapeuta para que possa auxiliar os irmãos, para que possa melhorar as condições físicas, devolvendo então estabilidade física, devolvendo funcionalidade. Não existem vítimas e com os nossos serviços diários nós podemos reparar os erros cometidos no passado. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. As dores nesta vida são as dívidas de faltas passadas. Devem ser suportadas pacientemente para evitar problemas futuros, maiores sofrimentos nas vidas subsequentes. Deus permite que se quite a dívida no presente para ter felicidade futura. E ainda nós podemos pensar que o homem que sofre, ele pode ser considerado o credor de ele pode ser aquele que deve uma grande quantia. E o seu credor pode dizer para ele: se você me pagar hoje a 100ª parte da dívida, estará livre. Mas, se não o fizer,
eu te perseguirei até que seja pago o último centavo. Deveria estar feliz de poder quitar a sua dívida com tão baixa quantia, mas ao invés disso, lamenta. Nós devemos pensar nisso também. Todos os nossos sofrimentos, com certeza, estão sendo muito reduzidos diante de tudo o que já fizemos no passado. Ainda bem que nem nos lembramos. Nós podemos afirmar que cada nova falta aumenta a dívida e todas as faltas terão punição inevitável, hoje, amanhã ou na próxima existência. Dentre todas as faltas, a que está em primeiro lugar é a falta de submissão à vontade de Deus. Aquele que acusa Deus de injusto, aquele que reclama, aquele que não suporta com resignação, contrai outra dívida e perde os benefícios que teria com o seu sofrimento. E é a partir daí que nós trazemos a nossa reflexão. Você sofre como você sofre. Existe o bem sofrer e o mal sofrer. O bem sofrer é aquele que sofre a perda de um filho, que morreu ou que está no vício. É aquele que perdeu o seu emprego, é aquele que perdeu tudo o que tinha numa enchente. É aquele que está no hospital neste momento. Mas esta pessoa ainda pede a Deus com fervor. Ele tem fé, ele se considera filho do Senhor. Ele não maldiz e ele sabe que a sua situação pode ser modificada. Este ainda sorri, ainda auxilia o semelhante. Aquele que bem sofre, segue Jó, que perdeu tudo o que tinha. Perdeu seus bens materiais, seus entes queridos, perdeu a sua saúde, mas ele não perdeu a sua fé. Ele teve a crença sincera de que tudo poderia ser modificado e foi restituído em dobro. Aquele que crê com fé, ele terá o seu merecimento. Mas aquele que maldiz, parece que esse sofrimento ainda vai aumentar. É como se ele não tivesse fim. E aí você me pergunta, eu sofro tanto, como então eu posso eliminar as chagas do passado? Existe algo a fazer além deste sofrimento que não tem fim? Sim, quando você segue o Evangelho, quando você tem, por exemplo, este Mestre Jesus que te guia num caminho de moralização, de reforma íntima sincera, e você começa a parar de olhar para si, para os seus problemas, e olha para o lado e vê um semelhante necessitado de você, e você faz de todo o coração para beneficiá-lo. Desta forma, você se edifica, se transforma numa pessoa melhor, consegue reparar os seus erros e vai abrandando a sua pena. Deus permite que seja abrandada a sua pena a partir das suas boas ações. Para finalizar, no livro As Leis Morais, de Rodolfo Caligares, ele diz que ser feliz é condição natural de ser bom. Realizar boas ações é isso o que vai nos encher de contentamento, de felicidade. Um dia, todos nós teremos a certeza de que precisamos realizar as leis do amor estabelecidas por Deus, para que todos tenham a felicidade. Eu agradeço por mais esta oportunidade que tive de ser útil, junto com o amigo espiritual, para que possamos finalizar a palestra de hoje. Me acompanhem nesta prece. Amado Senhor, nós somos gratos. Nos curvamos e dizemos somos muito gratos por tudo o que temos, por nossas vidas difíceis, por todos os nossos encargos, por nossas mazelas, por falta de
todos os bens materiais, porque muitas vezes estamos solitários, porque às vezes não podemos contar com mais ninguém além de Ti, Senhor. Nós somos gratos, porque assim nós conseguimos perceber as nossas intenções, os nossos vícios, as nossas tendências. Quem sabe, Pai, tendo como base o amado Mestre Jesus, nós poderemos melhorar a cada dia e nos tornarmos pessoas melhores, observando o quanto o Senhor coloca diante de nós um sol a brilhar, tanta esplendorosa natureza à nossa volta e os bons espíritos que nunca nos deixam sós. Eu agradeço por todos os ensinamentos desta noite, em especial ao amigo Erasmo Gurgel, que me auxilia para que eu também não fraqueje. Graças a Deus, graças a Jesus.